A teoria geral do direito civil traz também desafios de interesse no tocante ao negócio jurídico e à interpretação das suas disposições. O tema da interpretação do negócio jurídico, para o qual, né, o próprio Código Civil vai dedicar alguns artigos e critérios, é um dos temas que desafia os civilistas e os juristas, de um modo geral, há muito tempo. Porque, a rigor, para aplicar as normas jurídicas sobre o negócio, sobre um contrato, um testamento, um negócio jurídico unilateral, ou seja, aqueles negócios que resultem da declaração de vontade das partes, é preciso interpretá-lo. Interpretação é identificar o sentido da própria declaração de vontade. Nos negócios escritos, ou ainda nos próprios negócios verbais, o próprio sentido da linguagem. O direito, os vínculos jurídicos se vão construir a partir da linguagem, dos símbolos, mas, sobretudo, da linguagem. E a linguagem precisa ser, com o seu significado, apreendido, ou seja, compreendido, ou muitas vezes, inclusive, construído. Por isso, né, há uma longa evolução, no mínimo, no direito contemporâneo desde o século XIX, sobre a discussão em relação a qual o lugar da interpretação do negócio jurídico no nosso sistema. De um lado, originalmente, aqueles que entendiam que, para certos negócios jurídicos, quando havia clareza das suas disposições, não há ou não haveria o que interpretar. O significado estaria autoevidente. A rigor, isto, em termos práticos, até é possível sustentar, mas em termos técnicos, não. Sempre se interpreta para poder compreender. A interpretação é um ato de conhecimento em relação ao objeto, e esse objeto é o negócio jurídico. Ao longo do tempo, critérios de interpretação que têm, inclusive, uma origem no próprio direito moderno, do jus-racionalismo, as conhecidas regras de interpretação sugeridas por Pottier no direito francês, né, são um marco desta referência, vão ser objeto de evolução e lapidação por parte dos juristas, até chegarem a regras muito concretas e objetivas que vão sendo colocadas nas respectivas legislações, dos respectivos códigos civis. Um excesso de regras, é verdade, pode não ser necessariamente tão positivo para a própria realização dos negócios. Por quê? Porque, a rigor, na medida em que o negócio jurídico é a expressão e o exercício da autonomia privada das partes na autocomposição dos seus próprios interesses, definir-se regras estranhas às partes pode, eventualmente, comprometer o sentido a que a que elas visam. E, mais do que isso, mais confundir e dificultar o cumprimento do que propriamente facilitar. Essa é uma observação correta que a doutrina sempre fez. Entretanto, alguns critérios trazidos à própria legislação podem ser úteis na medida em que o intérprete, o jurista, possa tomá-los como um critério de uso comum e de conhecimento. O artigo 112 do Código Civil refere que nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciadas do que ao sentido literal da linguagem. Essa disposição sempre foi considerada por alguns como um privilégio ou um reconhecimento no Código da teoria da vontade. Estava lá no Código de 16 também, e não a teoria da declaração, ou seja, privilegiando a vontade interna em relação à vontade declarada, conhecida da outra parte. Essa é uma visão, entretanto, superada. Se entende que a vontade é aquela consubstanciada na declaração. Portanto, é a declaração de vontade o objeto de conhecimento do intérprete para dele retirar o seu significado. Tá? O que pretendiam as partes, o interesse útil das partes ao declarar vontade ao tempo da celebração
do negócio jurídico. Mas tão relevante quanto o artigo 112 do Código Civil será o seu artigo 113, que vai justamente definir, ao lado desta regra geral, outra da maior importância, que será aquela que consagrará, né, como critério de interpretação do negócio, os usos e a boa-fé. A boa-fé, de tradição conhecida, né, a partir do direito alemão, né, onde se define por uma expressão muito significativa, né, de Treu und Glaube, fidelidade e crença. A fidelidade é a crença despertada, a crença colocada a conhecer da outra parte. A boa-fé, como critério de interpretação, vai determinar que o conteúdo da declaração de vontade significa dizer o conteúdo do próprio negócio, das suas cláusulas, das suas disposições, deverá ser interpretado de acordo com aquilo que deveria ser razoavelmente compreendido pelas partes, de acordo com as suas circunstâncias, de acordo com as circunstâncias do próprio negócio. Isso não impede que as próprias partes definam mecanismos de interpretação ou, inclusive, se cerquem, muitas vezes, de cuidados para que a interpretação posterior do contrato celebrado, do negócio celebrado, não venha a contradizer, tá, aquela objetivo que elas tinham ao tempo da celebração. Para isso servem, por exemplo, os considerandos dos contratos, as explicações prévias, o glossário contratual em certos contratos de maior complexidade, né, que vai definir com absoluta precisão o conteúdo de cada expressão utilizada no texto. Mas a boa-fé, ela tem esse conteúdo, tá, de fidelidade àquilo que é objeto da crença legítima, expectativa legítima das pessoas. Assim como os usos que têm lugar muito relevante, especialmente nos chamados usos comerciais, na atividade comercial, empresarial, em sentido amplo, tá? Estes usos também servirão para atribuir a cada expressão do negócio jurídico, tá, o seu preciso significado. E esse artigo 113 do Código Civil, que é inspirado, né, claramente no parágrafo 157 do Código Civil alemão, né, referindo usos e a boa-fé como critérios de interpretação, mais recentemente, em 2019, foi objeto de uma significativa alteração por intermédio da chamada Lei da Liberdade Econômica, que, ao lado desses dois critérios previstos no caput, vai relacionar uma série de outros critérios, né, visando, de um lado, maior precisão e segurança, previsibilidade e estabilidade da interpretação que se dê aos negócios jurídicos, especialmente aos contratos, né, pela aplicação desses critérios previstos na legislação, e o resultado concreto no interesse útil das partes. Ao mesmo tempo, né, esses critérios reforçam, né, aquilo que, de um lado, a doutrina há muito tempo já dizia, os usos e a boa-fé estão presentes na doutrina brasileira, de Pontes de Miranda, por exemplo, né, já há muitas décadas, e, de outro, nos permitem avançar em relação a critérios contemporâneos, que, embora não previstos expressamente no direito brasileiro, podem ser em razão da própria eficácia da boa-fé sobre os contratos em geral e com essa função de interpretação dos negócios jurídicos. Faço referência aqui, especialmente, ao chamado horizonte objetivo destinatário declaratário, que vem do direito alemão, presente também no direito português, e que vai considerar não apenas o conteúdo da declaração, mas a própria capacidade, a aptidão daquele que é o destinatário da declaração de vontade, de conhecer dela, né, e de compreendê-la, reforçando aqui, né, também
a importância dos deveres de informação e esclarecimento entre as partes, que terão diferentes intensidades, conforme se trate de interesses de contratos paritários ou de contratos não paritários, como, por exemplo, os contratos de consumo. Disso, esses novos critérios que estabelece o artigo 113 do Código Civil privilegiam a racionalidade das partes na concepção e proteção do seu interesse útil no contrato. E, da mesma maneira, há alguns critérios que vão também se definir por aquilo que as partes poderiam ter querido se soubessem do modo como o contrato se desenvolveria, que o negócio jurídico se desenvolveria ao longo da sua execução. Um ponto e uma questão que ainda resta e que merece do intérprete, do jurista, um cuidado, diz respeito a um critério clássico de interpretação, que é a chamada interpretação contra proferendo, ou seja, contra quem dispôs, contra quem redigiu, contra quem previu uma determinada disposição do contrato. Se diz, na interpretação contra proferentem, nós temos um critério que vai fazer com que aquele que redigiu a cláusula não vá se aproveitar de uma interpretação em seu favor, ao contrário. Tá? Ou seja, se estabelece sempre a permitida haver dois significados ou dois sentidos distintos em relação a essa disposição, o privilégio daquele sentido que favoreça a parte que não a redigiu. O lugar dessa interpretação contra proferentem, contudo, tem que ser bem precisado, bem determinado. Sobretudo em contratos, como é o universo de uma série de contratos paritários, contratos empresariais ou contratos negociados no âmbito do direito civil, em que as partes vão, especialmente hoje com a utilização dos meios informáticos, vão construindo o contrato para e passo, um ao lado do outro, propondo cláusulas, negociando estas cláusulas, dispondo de cláusulas em compensação de outras que são propostas pela outra parte, de modo que não seja possível interpretar esse negócio jurídico ou a cláusula específica de forma isolada. Algumas cláusulas se põem em resposta ou em reciprocidade a outras que foram propostas pela outra parte. Esta interpretação contra proferentem, portanto, naquele que não redigiu, primeiro, estabelece o desafio de saber quem de fato redigiu, em situações em que a própria cláusula terá contribuição de mais de um contratante, e também a localização desta cláusula no conjunto das cláusulas contratuais. Isso refina o desafio de interpretação do negócio jurídico, tornando, claro, mais interessante, mas, ao mesmo tempo, exigindo do intérprete uma atenção maior e um conhecimento maior sobre estes critérios definidos, agora em maior número na própria legislação, artigos 112 e 113 do Código Civil, mas também dos usos e costumes relativos ao âmbito, à atividade em que esses negócios jurídicos são celebrados.